Boa noite, gente. Prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje, conforme nós falamos, né, Marco Antônio? Talvez seja, com certeza, o podcast mais impactante a nível de notícias, críticas, melindrosas, perigosas de se falar, mas que têm que ser faladas, principalmente porque nós, enquanto comunicadores, nós temos a obrigação de não omitir nada. Nada, absolutamente nada. E esse podcast vai ser direcionado para você pai, para você mãe, tio, tia, jovens, crianças, porque nós vamos estar aqui com o Marco Antônio, que é há muitos anos já no mercado digital, e vamos discorrer sobre vários temas polêmicos que precisamos falar sem medo, até porque isso aqui é para trazer informação. Então, eu quero saudar o meu amigo Marco Antônio Janotti. Uma boa noite. Marquinhos. É isso aí, Belatti. Boa noite, é um prazer estar aqui com você. Hoje, diferente, né? Geralmente eu estou ali atrás das câmeras na operação, hoje eu estou aqui em frente às câmeras. Mas é isso aí, Belatti. Como você mesmo disse, são tópicos extremamente importantes, porque sensíveis, né? E é uma ferramenta que todo mundo tem acesso. Né? E a gente vai decorrer aqui, no decorrer do programa, a gente vai conversar sobre alguns casos, né, que a gente teve conhecimento, né, e de tudo que vai englobar aí redes sociais e a segurança no meio digital. Sim. Espero poder estar contribuindo aí com esses anos meus de trabalho nas redes sociais. É isso aí. Mas vai sim. Quero agradecer aos meus patrocinadores, eu não posso deixar de agradecer aos parceiros que tornam possível, né, a realização desse programa. Primeiro, agradecer ao estúdio aqui do Sidney, 42 Streams, pelo suporte que tem me dado. Agradecer aqui ao Atende Card, Atende Cliente. Atenção, você que não tem o seu Atende Card, está perdendo tempo, tá? Tem um monte de desconto, consultas e exames com até 50% de desconto mercado, enfim, várias coisas. E quem quiser, é só me chamar no privado, 98147-288, e eu atendo todo mundo, meu zap já está lotado. Agradecer também ao Posto Central, agradecer ao Pikachu, Água e Gás, agradecimento todo especial à Contabilidade Santa Filomena, que também está me ajudando na questão da empresa. Fig Pharma, aliás, essa semana tem uma novidade, eu vou fazer um vídeo lá na Fig Pharma, vou levar para vocês conhecerem o trabalho, o que é um medicamento manipulado, a importância dele. E o doutor Romeu falou, Belatti, vem aqui, então nós vamos fazer isso para vocês. Ao Kaique Bendia, né, que foi a primeira gráfica que teve aqui do Kaique, ele mexe também com o sistema, né? Sim. Como é que é o nome do sistema? Agora eu esqueci. O nome a gente bota ali. CB Sistema. Agradecer também ao Patusco, né? Café Patusco, que está sempre com a gente. Quero fazer o meu agradecimento à Academia Corpo e Forma do Rodrigo. Não posso deixar de mencionar também o Salão da Josi, a Andriele, né? A Drip, né? A Drips, ao Fabinho Cereais também. Fabinho, só logo a gente deu uma modificada, no próximo já vai estar, preço baixo todo dia. E é isso, gente. A gente está em busca de mais episódios e a partir dessa semana já vamos ter os cortes, né, Marco Antônio? Sim. Vamos jogar os cortes, fazer os shorts para ficar muito mais interativo, tá ok? Marquinhos, me fala uma coisa, cara. Pra gente sentar numa mesa dessa aqui, a gente tem que ser doido, né? Gente, só um detalhe, o seu Zé Bonitinho quebrou o óculos, saiu do carro agora, quebrou o óculos, então eu vou trabalhar com o óculos assim, tá? A gente tem que ser doido, né? Belatti, é aquilo que eu sempre te falei, né? Só trabalha com mídia social, doido, com transmissão ao vivo, quem é maluco. Pra fazer isso aqui tem que ser louco. Mas como é que tu começou nessa bagaça aí? Cara, então, eu brinco que já são 3 gerações, né, na área do audiovisual, né? Tudo começou com meu avô e com meu pai, e hoje eu dou sequência. Teu avô o avô também fazia foto, né? Então, era mais na área do social. Eu, quando cheguei, já estava caminhando mais para o digital, então ali já peguei uma outra era. Mas é uma coisa de família, eu estou desde sempre inserido nesse meio.
E comecei desde muito novo com tecnologia, porque quem conhece meu pai sabe que ele é louco por tecnologia. O teu pai, inclusive, tem uma foto dele tirando foto em 1918, aquela maquininha que soltava pólvorazinha. Eu vi esse filme do Sidney, uma foto do Sidney, novinho ainda, tava com 22 anos na época ali. É desse jeito. Então, Belatti, a gente está inserido nesse meio há muito tempo, né? Eu comecei a trabalhar diretamente com redes sociais na transmissão da Câmara, né? Isso já faz aí 10, 11 anos que a gente já presta um serviço, inclusive de excelência. Queria até agradecer aqui ao professor Pará, que teve a oportunidade de o vereador homenagear a gente, né, e mostrar a relevância do nosso serviço, porque ali também a gente leva a informação do legal do povo. Então, agora, antes da gente começar, eu queria fazer uma provocação com você. Lá vem bomba, quer ver, ó? Aí foi, companheiro. Queria saber de você o seguinte. O povo agora tá comendo picanha, churrasquinho. Nada de amor. Mas eu tava vendo no mercado esses dias, não tá dando nem pra comprar ovo, companheiro. Queria que o senhor Bolsorrabo falasse pra gente aí um bocadinho. Boa noite. Eu só tenho uma coisa a dizer aqui, tá entendendo, Belatti? Esse negócio de preso aí é coisa do comunismo. Se não fosse o comunismo, não acontecia nada disso. Tá entendendo? Mas aí, como é que fica essa questão aí do comunismo, socialismo agora? Como é que a gente faz isso? E tem uma outra pergunta para você. Responde o Pato Donald, cara. Tem que ter esse momento. Vamos lá, gente. Vamos entrar aqui agora no sério. O Sidney tá quase milhões de... Ó, gente, vou botar o óculos do Zé bonitinho, que tá com falha, porque nós fizemos um roteirinho aqui. Breve apresentação. Bom, agora vamos lá, gente. Segurança digital. Antes do Marco Antônio responder, essa semana passada, a Kiki, um abraço, Kiki, obrigado pela oportunidade lá na rádio. A Kiki postou uns adesivos, eu falei isso no programa passado, né? Uns adesivos de uma capivara, um serrote, enfim. E, infelizmente, no meio digital hoje tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que não presta. Sim. Correto? Como streamer, né? Vou dizer assim, que eu não sei qual é a sua profissão, streamer, né? Na verdade eu sou gestor de rede, né? Eu sou mais de produção, da área de produção. Mas tu manja desses parangolê também de segurança e tal? Sim, eu tenho curso pela FVG de segurança digital também, que foi um curso que eu fiz que somou muito. É porque é igual eu falo para os meus clientes de rede social. A gente gosta de oferecer um pacote completo. Então eu não posso pegar uma rede social de um cliente sem eu entender os riscos que aquela conta corre, né? Ou seja, através de hacker, enfim. Então, a gente tem que estar preparado para trabalhar nesse cenário onde possa acontecer e a melhor forma é se prevenir. Exatamente. Eu falo, né? Hoje a gente não tem uma ferramenta específica para acabar com o golpe, mas a gente tem a prevenção. Sim, então já que você entrou nesse caso, eu não vou nem ler esse roteiro aqui não, ou melhor, vou sim depois. Como pai, como profissional de saúde, me preocupa muito e inclusive eu ia trazer uma psicóloga, mas ela não pôde vir. Me preocupa muito, porque a gente vê muito caso, gente. Olha só, mais uma vez eu falo que esse programa aqui é um programa impactante, tá? A gente vai trazer assuntos de extrema necessidade, é quase como se fala, uma ação social, não, é um serviço de utilidade pública, tá? Então, não se espantem, porque a gente tem que trazer esses assuntos. Recentemente, nós vimos em todos os jornais aquela menina, uma menina de 8 anos, que morreu com o tal do desafio do TikTok de... Como é que resolve isso, Marquinhos? Cara, então, aparentemente a gente não tem uma solução de imediato. É igual eu te falei. O melhor remédio hoje para isso é a prevenção. E como é que é feita essa prevenção? Essa prevenção é feita com controle efetivo dos pais. É o que eu falo, infelizmente, as redes sociais e o acesso a aparelhos eletrônicos trouxeram um conforto muito grande para os pais. Às vezes o pai está ali ocupado dentro de casa, fazendo alguma coisa, e tem a distração para o filho ali, ele entrega o celular, o filho fica quietinho, mas
eu sinto que os pais não têm o controle efetivo do que os seus filhos estão consumindo na internet. Exatamente. Igual eu te falei, a gente conversando um pouquinho aqui antes, a gente estava falando sobre o Roblox, que é um joguinho infantil. Ó, gente, Roblox. Você entra lá, aparentemente é um jogo infantil, com temática infantil, só que ele funciona na base de comunidades. A comunidade pode criar, vamos botar assim, fases dentro desse jogo. E alguma dessas fases é de extrema violência, tipo assim, conteúdo muito pesado para criança, e sem contar que tem adultos que se cadastram como crianças e conversam com essas crianças. Pois é, a proposta do podcast hoje não seria nenhuma entrevista, né? É mais um informativo. É mais um informativo, um bate-papo assim. Então, para soar bem legal, vou pedir licença ao Marquinho também, que é o nosso convidado hoje, para estar falando como pai e tio, e ser humano, e profissional de saúde, do problema que as redes sociais causam. É claro que a internet, cara, a gente sem internet hoje, né, é complicado. E o Marco Antônio tocou num assunto muito sensível, que é, primeiro, a questão do tempo de tela das crianças, tá? Eu, Renato, sou muito cético com relação a isso, e não são todos os pais, tá? Não são, lógico que não, a minoria, mas tem muito pai que simplesmente, pai e mãe, que pega o celular e entrega na mão da criança ali porque tá chorando e deixa o pau quebrar. E, na verdade, não pode ser assim, tá? Mas isso aqui é um informativo. Marco Antônio, com relação a essa temática, existe algum tipo de monitoramento que os pais possam fazer? Algum aplicativo, alguma coisa no celular deles para vigiar os filhos ou bloquear alguma coisa? Perfeito, Belatti. Hoje já existem ferramentas nesse sentido, são aplicativos que você abaixa no seu celular e no celular que a criança usa, né? E você consegue monitorar o que a criança está assistindo. Por exemplo, quantas horas ela passou no YouTube. E você, através desse aplicativo, você consegue bloquear no celular da criança para eventualmente... E como é que é o nome desse aplicativo? Belatti, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar na descrição, porque como é uma gama muito grande de aplicativos e não, assim, para recomendar, a gente tem que recomendar algo que seja realmente efetivo, eu vou estar deixando no link aqui da descrição da live. No link, tá, galera? Ali embaixo, depois, quando acabar a live, você pode acessar ali, que a gente vai deixar alguns links com algumas ferramentas que a gente mencionar aqui, que é interessante para o pessoal estar pesquisando um pouquinho mais sobre. Sim, estava vendo essa semana, gente, como eu falei, nós vamos abordar temas sensíveis aqui, tá? Mas que tem que ser tratados, tá bom? O Marco Antônio, que é do meio, conhece a tal do Discord, né? Discord. O que é esse tal de Discord que está causando tanta desgraça, tanta tristeza, tanto problema, cara? Cara, então, o Discord, ele é como se fosse uma plataforma de comunicação. Tipo o quê? Vou dar um exemplo aqui para o pessoal mais antigo. MSN. Não, o Skype, o antigo Skype. Nossa, aí eu estava começando, né? Era mais ou menos aquilo ali, é mais ou menos naquela pegada. Lógico, muito mais moderno, muito mais... E tem a questão da anonimato. Anonimato, entre aspas. E o que acontece? Aconteceu, inclusive, né, a plataforma já tem tomado até algumas medidas para contornar essa situação, mas é que estavam se criando grupos dentro dessa plataforma, né, eram indivíduos maiores de idade, né, em sua maioria, eram praticamente quadrilhas digitais mesmo, que eles trabalhavam mediante a extorsão. Eles pegavam adolescentes e crianças, né, e através de mensagem cooptavam elas ali para ameaçar de vazar informações, de falar para os pais o que estava vendo ali, porque nesse meio você não tem um controle efetivo, porque aí a gente entra naquela questão até onde vai a privacidade e a liberdade na internet, né? Sim, eu entendo o que você está falando, mas já falei que é impactante, né? Eu vou citar um exemplo para vocês aqui, numa matéria que eu passei com o Marco Antônio, e eu quero que o Marco Antônio opine também a respeito disso, do perigo que é você largar o seu filho. Isso aí eu falo na rádio, estou falando aqui hoje. Você sabe o que teu filho está fazendo
nesse exato momento trancado dentro do quarto, com o celular na mão? O senhor sabe, a senhora sabe? A senhora tem ideia? A senhora já parou para pensar quanto tempo seu filho está dentro do quarto enfiado, com a cara enfiada no celular? O que ele está fazendo? Recentemente eu vi uma matéria, mandei para o Marco Antônio, mandei para a Kiki também, para vários amigos meus, na plataforma Discord. A Polícia Civil, através de uma denúncia, né, de uma adolescente de 14 anos que foi vítima de abuso, né? Abuso virtual. Abuso virtual, para a gente não poder falar outro nome que não pode, né? Abuso virtual. Como é que acontece isso? São estelionatários, são pessoas que têm assim, uma desenvoltura muito grande, são muito persuasivos. Pega uma criança, um adolescente, né? Começa a brincar, pega a confiança, aí pede para tirar uma foto, aí tira a foto, aí o cara manda foto também, né? Resumindo, como pensa que não, a criança já está tirando foto, o adolescente tirando foto completamente nua, mostrando qualquer parte do corpo, e acontece aí o tal do bullying e a extorsão. E num desses casos a Polícia Civil entrou, você lembra, né, Marco Antônio? Entrou disfarçada e conseguiu chegar até o grupo criminoso, que são criminosos, são bandidos, são vagabundos que fazem isso, e agiu. Marco Antônio, qual é a posição hoje de quem gerencia a rede para alertar as pessoas? Eu falo muito dos influenciadores digitais, da importância que tem, e a gente também vai falar nisso, para alertar. Você acha que existe uma certa negligência, comodismo e medo de cancelamento por tocar nesses assuntos? Elati, exatamente, cara. Eu acho, por ser... Às vezes nem tanto. A maioria das pessoas, eu acho que elas pecam por ignorância. E quando eu falo ignorância, não quer dizer no sentido de ofender, mas é a ignorância de desconhecer a ferramenta que utiliza. Então, eu acho que grande parte disso a gente não pode culpar, né, os influenciadores, porque tem muita gente que faz trabalho nesse sentido de alerta, principalmente no YouTube, né? A gente tem vários canais que são voltados para essa área, mas eu acho que a gente tem, igual você falou, são pontos sensíveis, mas que tem que ser falado, que tem que ser mencionado, que tem que ser alertado. A maioria dos pais são pessoas que vêm de uma geração onde não existia isso. É meu então, caso. Quer dizer, exatamente. E não dá para a gente cobrar isso dos pais. Sim, mas dá para a gente alertar, né? Fazer um alerta. E eu queria que você discorresse um pouco, Marco Antônio, da tua experiência. São quantos anos? 16? São mais de 8 anos trabalhando diretamente com redes sociais. Com rede social. Né? As redes sociais eu sempre considero, elas são tóxicas. Sim. Tá? Mas elas também são muito boas. Exatamente. Você já vivenciou alguma coisa assim que te chocou muito na rede social? Deve ter vivenciado. Cara, então, não relacionado a redes sociais, mas eu acho que entra um pouquinho nesse ponto que a gente tá falando, mas um caso assim que me marcou, que foi usado de má fé, né, e essas coisas, era uma amiga minha de Itaperuna, né, isso foi nos primórdios do Facebook. Um rapaz começou a seguir ela, né, e começou a mandar mensagens, várias mensagens. Ela era muito ativa, postava muito, publicava muito onde estava. Vamos falar isso. E esse cara começou a perseguir ela. O tal do stalker, né? A gente chama de stalker hoje. E as pessoas começaram a perseguir ela a ponto de, tipo assim, botar cartinha com ameaça na porta da casa dela. Então isso foi uma coisa que me marcou muito na época. E eu carrego com isso até hoje comigo, né? Eu sempre lembro desse caso, principalmente na questão da superexposição nas redes sociais, né? É um ponto que eu acho que a gente também deve focar muito, porque hoje eu vejo que as pessoas não têm noção de como as informações delas estão sendo usadas nas redes sociais. Sim. Né? Você tocou num ponto interessante, está até na nossa pauta aqui, gente. Como eu falei, eu não vou seguir a pauta, mas Marco Antônio é desembolado, ele podia fazer isso até sozinho, que ele é desembolado, mas desembolado eu. Marco Antônio, antes de eu sair de casa, Alice, minha sobrinha, ó, o tio te ama, tá? Ela me perguntou, tio, o que vai ser hoje? Eu expliquei para ela. E eu falei para ela, minha filha,
Ao vivo é assim mesmo, tá? Ao vivo é assim mesmo. O telefone que toca, o óculos quebra, enfim. E ela me perguntou o que a gente ia falar. Eu falei, minha filha, você sabia que hoje em dia, o Marco Antônio me explicou, eu vou falar do meu jeito, o Marco Antônio explica do jeito dele. Eu sou burro nesse negócio, né? Que tira uma foto, a exposição das crianças. Sim, sem filtro, sem os pais controlarem. Aliás, me perdoa se eu vou ofender alguém, mas eu vejo muitos pais até explorando as crianças para poder ganhar dinheiro. Sim, né? De certa forma, né, cara? Eu tô brigando. E tem, parece que uma plataforma, um aplicativo, aí quem vai explicar é o especialista Marco Antônio, em que você pega o rosto da criança, uma foto da criança e desnuda ela e usa. Como é que funciona isso, Marco Antônio? Então, isso é uma ferramenta, na verdade, né, que ela é integrada com um sistema de inteligência artificial. A gente chama de deepfake ou deep nude. Deepfake é mais para rosto, né, é mais usado na política, para, enfim. E o deep nude, que é justamente esse, que as pessoas pegam fotos, seja de crianças, menores de idade, mulheres, eles jogam nesse aplicativo e esse aplicativo gera uma imagem da pessoa sem roupa. Entendeu? Aí é que entra o ponto que a gente citou agora há pouco, da superexposição. Porque as pessoas tiram várias fotos, publicam fotos a todo tempo, de todas as posições, tudo. Isso tudo é arma para essa galera que está aí disposta a... Mas existe alguma ação, isso realmente eu não sei, tá, gente? Eu não sei. Existe alguma ação em que você saiba de controle, algum órgão governamental que regula isso, que pressiona? Por exemplo, tivemos problema no Telegram um tempo atrás, né? Existe uma regulação? Se existe essa regulação, por que ela não é cumprida? Exatamente, o Renato. Um dos pontos que eu vejo que assim a gente está meio perdido é que hoje no Brasil não existe uma legislação vigente para o digital. O Brasil é o país da impunidade também, né? Não existe, né? Então, assim, o que existe são leis que foram criadas ao decorrer do tempo. Acho que tem a lei da Ana Hickman, que foi um vazamento de dados. Na época vazaram foto delas e foi criada uma lei nesse sentido. Mas a gente não tem algo que realmente... que a internet seja regulamentarizada, né? Inclusive, isso, agora há pouco tempo, foi pauta de debate no Brasil, né? Porque é um tópico muito sensível. Como que você controla algo sem ferir a liberdade de expressão? Sim, eu entendo, mas aí não seria... gente, é um bate-papo e quem quiser entrar no chat aí e perguntar, a gente vai tentar ler aqui. Mas eu acho que o direito de um termina quando começa do outro, até a página 23. Porque com relação a esse tipo de coisa que acontece, eu acho que cabe aos pais, principalmente, me perdoem novamente, eu sou pai também, cobro meu filho, apesar do meu filho ter 22 anos de idade, uma maior fiscalização, uma maior conscientização. Controle. Porque já que o governo não faz, né, não cabe a nós fazermos isso enquanto pessoas, enfim, o que você acha? Grande parte sim, né? Porque não adianta também você culpar as redes sociais, mas você, quanto cidadão, não tomar uma atitude perante a isso, né? Então, eu acho que cabe a gente ficar atento, né? É aquilo que a gente estava falando, é monitorar, é ver o que o filho ou a filha está assistindo, é acompanhar de perto. Gente, uma dica que eu dou aqui, rede social não é para criança, não é ambiente para criança. Parabéns. Você quer ter um perfil para mostrar a infância do seu filho, faça um perfil privado, onde você só aceita pessoas que você conhece. Quando você expõe seus filhos numa rede social, num perfil aberto, qualquer pessoa do mundo vai ter acesso àquilo ali. E o que mais tem é gente com maldade, a gente quer fazer maldade. Então, essa é a primeira dica que eu dou, isso é direcionado para os pais, é igual eu falei ontem na chamadinha, é uma questão de utilidade pública. Então isso é um alerta, né, para vocês, pais, e a gente vai falar de diversos outros pontos que tocam diretamente as nossas crianças também. Exatamente, e muito bem colocado, né? Tava dentro aqui da nossa pauta. E mais uma vez a gente está aqui dando a cara a tapa, né, Marco Antônio? A gente sabe que a gente vai apanhar por causa disso, mas comunicador é assim mesmo, ainda mais ao vivo. Marco Antônio, comigo aconteceu uma coisa
com uma amiga minha que ela teve, né, as fotos da intimidade dela vazadas. E isso tornou... Como é que eu vou te falar? Isso... Praticamente ela pensou em desistir da vida por conta desse tipo de divulgação. E na época, o rapaz, o canalha, o safado, o vagabundo, simplesmente assinou um termo circunstanciado e foi embora para casa. Aí, eu agora vou te fazer uma pergunta que é o que todo mundo faz para a polícia, né? É um serviço de enxugar gelo? Com certeza. Principalmente hoje no meio digital, justamente por não ter uma legislação voltada para esse tema, né? Aí que a gente incorre na questão que a gente tem que apoiar, né, a regulamentação das redes para a gente ter um mínimo de civilidade, né, e poder punir esse tipo de criminoso com leis da forma certa. Existem casos esporádicos, igual a gente citou do Discord, onde houve apreensão, mas ligado diretamente. É muito difícil, quanto na rede social, você acusar alguém de fazer alguma coisa. Ainda mais, vou citar o exemplo aqui de uma outra plataforma, ela chama 4chan. Essa plataforma ela já é uma plataforma muito antiga e muito criticada, porque é uma plataforma onde você tem 100%, entre aspas, entre muitas aspas, de anonimato, e são fóruns. São tópicos, O que são fóruns? Fóruns são tópicos de discussões aleatórias. Pode ser tanto de futebol, de beleza, é um fórum, né? E dentro desses fóruns existem também pessoas que incentivam massacre em escolas, incentivam automutilação, suicídio, né? E isso tudo tá... Porque eu tenho que dar um panorama aqui agora para o pessoal entender. Isso, fala porque você é especialista. Entender. Hoje, a nossa internet funciona de duas formas. Nós temos a Surface Web, que a gente chama, que é tudo que está indexado em uma plataforma de busca como Google, Firefox e outras. E a gente tem também a... Peraí, o telefone... Ao vivo é assim, silencia esse telefone, Sidney. Fala. A gente tá, eu até me perdi. Você fala eu tenho que explicar que eu tenho TDAH e quando eu estou muito hiper focado numa coisa e às vezes tem distração, eu me perco. Então, não, relaxa que ao vivo é assim mesmo. Ao vivo, óculos quebra, cadeira quebra. Você está falando da Surface. O funcionamento da internet. O velhinho aqui tá ligado, rapaz, tá, Janguir? Tá mais esperto que eu. A Surface Web, então, Renato, é tudo que está indexado em plataformas de busca, Google e afins. Já tem muita coisa ruim ali, já tem muita coisa indexada ali, que é, tipo assim, não, são sites que exibem imagens de tortura e essas coisas. Isso na Surface Web, que todo mundo tem acesso ali. Sim. E a gente tem a Deep Web. Deep Web, que é a tal da Dark Web? Dark Web, né? Mais conhecido como Dark Web. Né? O que seria essa Dark Web? Essa Dark Web, eu vou falar assim numa linguagem bem direta, até para mim, não vai adiantar eu ficar falando termo técnico aqui, o pessoal não entende. É o submundo da internet. Isso aí. Ali, você só consegue acessar aquela área da internet com certas ferramentas específicas. Então, você tem que ter um grau de conhecimento de programação, não é tão fácil. Mas ali na Deep Web, é exatamente o mesmo esquema da Surface. Ela é boa, mas é ruim. Ela tem suas vantagens e tem seus contras. A Deep Web ficou muito conhecida por tráfico de drogas, tráfico humano, contrato tráfico de órgãos. Tráfico de órgãos. Mas grande parte da imprensa internacional, que trabalham principalmente em países onde há censura, eles trabalham pela Deep Web, por causa do anonimato, porque tem fontes sensíveis, né, que não pode... E ali é tudo anônimo mesmo. E a maioria dos criminosos que foram pegos nessa Deep Web não foi por, tipo assim, um erro ali da pessoa simplesmente encontrar. Não, foi erro humano. Então, quer dizer, tem um potencial terrível. Destruidor. Ali a pessoa encontra de tudo, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Por exemplo, eu acho que lá está o maior acervo de livro do mundo. Tem todos os livros, assim, tudo que é catalogado está lá. E as universidades também usam desse sistema, né, justamente
às vezes por ter sedes em países que têm essas complicações de censura e tal, é utilizado também por algumas universidades para poder ter acesso à informação nesses países. Mas não tem como... Como é que eu vou falar, gente? Não tem como... Sei lá, Polícia Federal ou algum... Não, existem métodos de fiscalização, né? A Polícia Federal hoje já opera, a Polícia Federal junto com a ABIN, né, que é a nossa agência de inteligência, eles já operam, né, principalmente para o terrorismo, para planejamento de massacre, eles já operam na Deep Web, né, com serviço infiltrado, para localizar, e a gente direto vê casos de apreensão de gente que foi presa ou por apologia a nazismo e essas barbaridades. Essa semana a gente ouviu uma matéria, foi uns 3 jovens, um de 18, um de 2 de 18 e um de 16 anos, que a polícia prendeu. É por isso que eu falo, mais uma vez eu vou bater, desculpa de eu cortar, de eu tomar sua fala. Não, fica à vontade. Mais uma vez eu vou chamar a atenção, gente, pode me xingar à vontade. Nós como pais, enquanto tios, avós, seres humanos, nós temos a obrigação de vigiar, e temos o direito sim, de vigiar e controlar o que os nossos filhos estão consumindo. Queiram eles ou não. Liga para a polícia. Liga para a polícia. Eu não sei, posso até estar falando besteira aqui, mas eu, Renato, faço. Não preciso que meu filho é adulto, né? Mas os meus sobrinhos são todos, né, muito bem tranquilos, mas nem todas as crianças têm essa capacidade de distinguir o certo do errado, até por serem crianças. Então, mais uma vez, eu vou bater nessa tecla. Enquanto não tiver o Marco Antônio falou, enquanto não existir uma regulamentação, uma política severa, um código penal severo para punir esses bandidos, essas quadrilhas, quem tem que fazer o papel de polícia e juiz somos nós. Exatamente. Deixa o filho chorar e espernear, mas tem que fazer. Eu acho muito importante isso. É a minha opinião, é assim que eu penso que tem que ser. Mas tem que respeitar o direito da criança, tem que respeitar. Mas aí é que tá, não é um direito da criança, porque nas próprias diretrizes da plataforma, exatamente ele fala que aquilo ali, você tem que ter uma idade mínima de 18 anos para se cadastrar. Exatamente. Então a gente já entra nesse ponto de tipo assim, é uma coisa que realmente, agora o Instagram eu acho que está adotando, inclusive achei muito bacana, eles anunciaram agora, parece que perfis voltados para adolescentes. Isso, eu vi. Provavelmente vai ter um algoritmo mais... Sim. Marco Antônio, explica esse negócio de algoritmo aí, porque eu tenho... Antes de você explicar, eu posso falar agora eu vou falar o lado científico, tá, gente? O lado profissional. A dependência química, né? Seja ela de drogas, cocaína, crack... não sei nem se pode falar esses nomes, acho que pode, né? Pode. Se não puder, corta e não tem problema não. Drogas ilícitas, álcool, cigarro, qualquer tipo de vício, né? Pode levar à morte, depressão e afins. O TikTok, presta bem atenção, o TikTok, ele é chinês. Ele foi criado, né, Marco Antônio, na China. Uma companhia chinesa. E ele é proibido na China. Ele é proibido, parece que também nos Estados Unidos, se não me falha a memória, e nos países, Uzbequistão, Cazaquistão, aquela galera do Oriente Médio, Índia, onde tem muito hacker, né, o Marco Antônio? Sim. Ele também é proibido. Por quê? Estudos científicos, tá, gente? Agora eu estou falando enquanto profissional de saúde, enquanto estudioso. Estudos científicos comprovam, isso é comprovado cientificamente, que o algoritmo do TikTok, dos shorts também, do TikTok, ele causa o mesmo efeito do que a cocaína, do que as anfetaminas, é o mesmo efeito que causa, efeito químico no cérebro da gente, tá? Destrói os neurotransmissores, é a busca por dopamina, e se eu for entrar nisso eu vou acabar falando de saúde, só para vocês terem uma ideia do perigo que é isso, e agora eu queria que você explicasse por quê, que tal de algoritmo é esse? É de comer, é de beber, o que é isso? Belate, eu gosto de brincar que o algoritmo conhece você melhor que você mesmo. Porque o algoritmo nada mais é do que
a linha de código que está atrás de uma plataforma e que te fornece tudo aquilo que você consome. Eu brinco que hoje a gente, no mundo digital, a gente virou mercadoria. Exatamente. A gente é mercadoria. Nossas informações estão sendo vendidas o tempo todo entre as empresas ou por meio de vazamento de dados. Depois a gente pode focar mais vou falar nisso, sim. Vou falar. Nesse ponto. Mas o algoritmo ele é criado para te manter o maior tempo possível preso naquilo ali. Preso no aplicativo. Né? Então, como que funciona o algoritmo? Ele coleta seus dados, sim. Ele cria uma rotina de acordo com o seu uso, ele especifica os pontos em que você tem mais interesse, seja por curtir ou compartilhar um conteúdo, ele aprende, ele armazena aquilo ali. Que troço, né, velho? E ele direciona todo tipo de informação que acha que seja necessário para você. Qual é o problema disso? A gente o ser humano, gente, a natureza do ser humano, a gente é manipulável. Exatamente. A gente é muito manipulável. E na internet, principalmente hoje em dia, ganha quem fala primeiro, não é mais a verdade. A narrativa é de quem começa a contar a história primeiro, né? Então, nesse ponto, eu acho que o algoritmo ele é feito para isso, né? De certa forma, manipular a gente. A gente teve um caso, posso citar, sem ser nessa eleição que o Trump ganhou, na última, houve uma investigação que a Rússia teria, através de bots, né, que são perfis falsos e tudo mais, interferido nas eleições dos Estados Unidos a favor do Trump. Eu li a respeito disso. Existe uma investigação, Então, olha só, como que o Brasil, a gente teve um exemplo disso nas eleições de 2018, né? Onde o candidato Bolsonaro disparou por ter tido esse gap, de ter falado assim, cara, o futuro é a rede social, é agora, e ele se adaptou. Foi até o filho dele, acho que o Carlos Bolsonaro, que fazia isso. Né? Ele se adaptou, né? Não me cabe aqui dizer se foi da melhor forma ou da pior forma, mas ele se adaptou ao cenário e saiu vencedor daquelas eleições porque ele obteve a narrativa no mundo digital. Né? Porque o que acontece? Quando você dissemina uma notícia falsa, até você provar que ela é falsa, ela é verdadeira para quem está recebendo. E não só isso, muitas das vezes as pessoas não aceitam. Não aceitam. Entendeu? É questão, mas aí eu já não sei se é psicológico. Eu acho que é mais psicológico. Questão de não querer estar errado. Inclusive você tocou num assunto bastante sensível, o Marco Antônio, que a gente vê assim continuamente, né, acontecendo por aí, são as fake news, as notícias falsas. Cara, isso é um problema gravíssimo. E você falou para mim que existe uma maneira de você verificar. Sim. Eu, por exemplo, quando eu vejo alguma coisa que eu acho estranho, principalmente na minha área, eu falo, peraí, essa bagaça está errada. Aí eu vou nos comentários, leio os comentários e falo, tem que estar errado. Sim. E aí eu vou pesquisar. Como é que funciona isso aí? Tem alguma ferramenta? A verdade é que a fake news ela já existe há muito tempo, né? Hoje a fake news começou no descobrimento do Brasil, né? Isso aí a gente dá esse nome hoje de fake news, que é um nome mais chique, né? Mas, cara, então, hoje a gente tem as agências que são checadores de fatos, né? Fake ou fato, né? Isso, assim, não é só uma instituição que faz esse trabalho. Existem várias instituições que são formadas para isso, para trazer informação. Né? Tem, por exemplo, eu acho que se eu não me engano, é Fato ou Mito no Instagram, que ele é um perfil justamente só para isso. Eu já vi. Ele pega, né, esses pontos, principalmente é muito voltado para a política, né? Então ele pega esses pontos e ele esclarece trazendo dados, né? A dica que eu deixo é, cara, nunca acredita no que você vê nas redes sociais. Vai lá e pesquisa, né? Isso aí, pesquisa. Outra coisa também, Marco Antônio, agora eu vou te pedir mais uma vez permissão. Eu, durante muito tempo, eu já mexo com o mercado financeiro, enfim, algumas coisas, né? E eu já caí em golpes. Eu entrei numa pirâmide uma vez achando que não era, achando que era uma coisa boa para ajudar os outros. Quando eu vi, eu estava dentro da pirâmide, levei um ferro. Mas tá tudo certo. E hoje que a gente vê, o que mais vê nos jornais fazendo barulho aqui, eu não posso. O que mais tem hoje em dia, Marco Antônio, você vê, agora a gente vai falar para os nossos idosos, mas vamos voltar para
os outros tópicos, só para dar uma desviada. Golpe em cima dos idosos. Cara, eu não digo só em cima dos idosos, né? Eu vou trazer um exemplo aqui, até de um amigo nosso, do Nino, do Nino, né? Com autorização dele, tá, pessoal? Eu vou relatar o que aconteceu com Perdeu, ele. bichão? O Nino é um cara que, tipo assim, trabalha com internet há muitos anos. Ele começou lá atrás, a transmissão das redes sociais também, mesma pegada que eu. Foi comprar um carro, se não me engano, tudo certinho, tudo no banco, registrado direitinho. Efetuou o pagamento e perdeu 24 mil reais na compra de um carro. Então, quer dizer, não é só idoso, qualquer um tá sujeito. E uma coisa interessante sobre esses golpes, né? Pouquíssimas ferramentas são utilizadas, que é utilizada a engenharia social. O que é a engenharia social? Engenharia social é você obter informações. Por exemplo, outra dica aqui, pessoal, já dentro desse assunto eu vou aproveitar o gancho. Pode ir, vai embora. Sempre que aparecer nas suas redes sociais, ative a verificação em 2 etapas. Ative, porque é uma camada a mais de segurança nas suas redes, nos seus aplicativos de banco e afins. Você não tem como, na tela ali, fazer para o pessoal ver como é que é ativo? Agora fica complicado porque a gente não está com nenhum sistema ligado aqui na televisão, né? Está independente. Mas como é que faz isso? Você entra em configurações... O que? A questão de 2 etapas. Eu tenho... Geralmente a própria rede social, ela vai te recomendar isso direto. Geralmente aparece um aviso. Sua conta está em risco, pois a verificação em 2 etapas está desativada. Você clicando ali, a própria plataforma... O que é a verificação em 2 etapas? É um código, né? Vamos supor, você fez um cadastro no Instagram e você esqueceu a senha do seu Instagram por algum motivo. Você precisa recuperar aquela senha. A verificação em 2 etapas vai te dar a segurança de que é você, o dono do perfil, tentando alterar aquela informação. Seja através de um código por SMS, seja através de mensagem por e-mail, né? Enfim. Com relação a isso, é onde entra a engenharia social. Grande parte, principalmente dos golpes voltados aos bancos digitais e afins, os golpistas precisam desse código. Então, o que o golpista faz? Ele te liga, como se fosse o banco. Renato, a gente está aqui com um probleminha. Gente, outra dica, banco nenhum vai pedir número de documento inteiro. Exatamente. O máximo que vão pedir os 3 primeiros. Os 3 primeiros, os 3 últimos números. Nunca número de documento inteiro, sem a mesma coisa. Né? O banco já tem as suas informações. Ali ele só vai confirmar se é você mesmo. Então, nunca passe documento, em hipótese nenhuma. Mensagem de texto que chega, não clique em link de mensagem de texto que chega para você, porque você não sabe de onde está vindo esse link e pode ser algum link, pode ser um malware, que traga algum malefício para o usuário, né? E sobre a verificação de 2 etapas, é igual eu estava falando, é uma camada a mais de segurança. É tipo um Authenticator? Isso aí. Tipo Authenticator. Antigamente era muito usado o Authenticator. Né? Antigamente, eu estou usando o Authenticator até hoje. Hoje é muito utilizado, mas é mais normal a questão da verificação em 2 etapas por causa da facilidade. Né? O Generate, você tem que ter um aplicativo no celular que vai te gerar o código. O Authenticator eu uso para as operações na Binance, né? Sim. Que é de criptomoeda e banco. Aí eu coloco ali. Aí ele fica, gente, é muito interessante aí também. 30 segundos, a cada 30 segundos ele gera um código. Ou seja, o hacker tem 30 segundos para conseguir descobrir qual que é aquele código. É a senha. E a questão das senhas, o Marco Antônio, o que você sugere, cara? Cara, então, primeira dica é não botar nome, não botar data de nascimento, não botar número sequencial, usar caracteres especiais, letra maiúscula, né? Você não precisa fazer uma senha gigante, mas que seja uma senha que seja fácil. A engenharia social é justamente sobre isso. Porque o que acontece? A maioria dos ataques hackers, o hacker ele tem ferramentas que auxiliam ele, mas ele precisa dessa engenharia social para obter dados, por exemplo, no caso de uma senha. Existem programas que você consegue quebrar na força bruta, que a gente chama, né? Que é um programa que vai fazendo várias tentativas até em 1 milhão, 1 trilhão de chance de acertar, ou a engenharia social, que aí é o cara que te liga,
que pergunta a sua data de nascimento, que pergunta o seu nome completo, que pergunta o seu e-mail. E com essa informação, com essas informações, ele vai ali, ele fornece, já tem ferramentas que são, não vou citar nome, lógico, para não incentivar ninguém a procurar sobre isso, mas que são ferramentas que você coloca esses dados e você coloca lá o nome da rede social que você quer e tal, e o próprio programa ele vai fazendo várias combinações ali para tentar acessar aquele sistema. Por isso a importância da verificação em 2 etapas. Marco Antônio, a gente vai voltar para os temas polêmicos, mas é muito bom esclarecer isso. Você entende alguma coisa de blockchain? Blockchain, não, cara, não é uma área que eu domino muito, porque eu nunca me aventurei nesse ponto, né? Assim, lógico, como curioso, já ouvi falar, né? Já li algo sobre, mas não tenho um conhecimento específico nessa área, né? A blockchain funciona da seguinte forma, né? São blocos validadores, isso é usado muito no mercado financeiro e em alguns outros mercados também. São vários blocos, tipo assim, você fez uma compra aqui, tá? Vamos dizer, de Bitcoin. Você fez uma compra aqui, aí esse aqui vai validar, aí vai passar para esse aqui vai perguntar para esse se é verdade, vai responder para esse, que vai responder para o outro, que vai passar para esse, ou seja, é intransponível. E uma vez ali dentro, ninguém sabe. Eu cito o caso do Bitcoin, por exemplo, que você sabe que carteira tal tem tantos milhões de Bitcoin, mas você não sabe quem é a pessoa. Sim. Isso tem o Satoshi, né, que é o criador da moeda que até hoje ninguém sabe quem inclusive né? o Satoshi Nakamoto, né, rapaz, foi uma ideia violenta, né? Tem um camarada aí que ele se auto-intitula Satoshi Nakamoto, é o criador do Bitcoin. E, gente, só não tem nada a ver com isso, mas tem a ver. Não, mas tem a ver porque o Bitcoin, na verdade, o Belatti, ele foi criado justamente para você ter uma autonomia, uma liberdade, exatamente, né, quanto às instituições isso. de fiscalização. Muitos países que são, né, principalmente ditaduras, onde você não tem um controle, você não tem uma certeza. O que acontece? Já que a gente entrou nisso aí, eu vou discorrer rapidamente, que é um assunto que eu gosto muito e acompanho muito, estou nesse mercado há muito tempo. O Bitcoin ele foi criado em meados de 2008 para 2009, perdão, e valia era um satoshi, menos de 1 centavo, né? E teve uma coisa muito interessante, que assim, na época, quem tinha um computador ligado à rede era um validador do Bitcoin e você ganhava 50 Bitcoins por dia, só para ser um validador, né? E se você procurar na internet, você vai achar o Pizza Day. Eu já ouvi falar. Pizza Day, gente, o Bitcoin é uma coisa fantástica, é uma pena que está sendo usada muito para lavar dinheiro, para golpe, mas é uma coisa fantástica. O cara que criou isso aí, quando foi em 2010, houve a primeira transação em Bitcoin. O que o cara fez? O cara tinha tinha 20 mil Bitcoins, e aquilo ali valia 1 centavo de dólar na época. Ele pegou e ofereceu para um cara para comprar 2 pizzas. O cara, o dono da pizzaria, malandramente, era o entusiasta do Bitcoin na época também, pegou os bitcoins dele, pagou com o próprio cartão de crédito dele, do dono, ficou com os bitcoins. Resultado, 3 anos depois, cada pizza custou 168 milhões de dólares. Olha cada só. pizza. Entendeu? Isso é algoritmo também, né? Sim, sim. Tudo faz parte de uma combinação de códigos, né? Sim. Voltado mais para a segurança, igual a gente falou, né? O Bitcoin é justamente para você ter essa segurança de que, principalmente as instituições, né? Igual você falou, na prática, na teoria é muito lindo, mas na prática é utilizado de outra forma, né? E, cara, é uma tecnologia incrível e é um algoritmo, não deixa de ser um algoritmo. Agora nós vamos entrar num outro assunto bem polêmico, tá, gente? Deixa eu tirar a chave daqui, que fica fazendo barulho. A mão na boca também não pode, tem que ficar assim. É por causa do microfone. O que acontece, gente? Como eu falei, hoje é um bate-papo bem formativo mesmo, né, Marco Antônio? Sim. Essa é a nossa proposta, doa quem doer, a gente tem que falar a verdade. O grande problema que eu, Renato Luiz Belatti, enxergo nas redes sociais, e isso é fato, é cientificamente comprovado,
é o adoecimento dos jovens, da maioria dos jovens, tendo depressão, crise de ansiedade e algumas até atentando contra a própria vida por conta das redes sociais. Ah, mas Belatti, por quê? Porque assim como em tudo na vida, o sol nasce para todo mundo, mas a sombra é para meia dúzia, né? Então assim, quem já está lá desde o tempo que o Marco Antônio está, tá mais tempo no mercado, vai ter mais visualização. Por exemplo, nós criamos esse podcast 1º de abril, dia da mentira, né? Dia da mentira. Eu tenho acho que 300 e poucos seguidores no Instagram. Tem gente aí que tem 20 milhões, a Thaisinha, Thaís Peregrini, ó, beijo, você é maravilhosa, é fantástica. Thaís tem 25 mil e tantos seguidores, né? Aí o que acontece? Eu tenho esse exemplo dentro de casa, não aqui, mas no Espírito Santo, de uma filha de uma amiga minha, a gente não pode citar o nome, né? Que ela tentou chegar às vias de fato, entrou numa depressão profunda, por quê? Porque ela criou um TikTok, começou a fazer a tal das dancinhas, e aí ela via que a coleguinha dela que morava do lado tinha um monte de visualização e ela não conseguia ter. Ela se achou péssima, entrou numa depressão terrível e teve um dia que ela tentou chegar às vias de fato. Existe esse perigo, esse grande risco. Como é que você enxerga isso, Marquinhos? Belatti, isso não é um risco somente para as crianças. Está se tornando cada dia mais comum a gente ver notícias, né? Porque o que acontece? Se criou um padrão de beleza na internet. Esse é um dos problemas. Né? E é um padrão que muitas vezes não é alcançável. Né? Então eu vejo que as pessoas criam uma ilusão através da rede social e acabam, infelizmente, se deparando, porque, igual a gente estava falando, a rede social ela é muito boa, mas tem muita gente ruim. Tem muita gente que colabora para esse tipo de coisa. Tem gente que, quando percebe que alguém ali na rede social não tem uma estabilidade mental, já faz isso de forma, não sei se por esporte ou se ganha algo com isso, mas tem gente que é maldade, que age dessa é maldade forma, mesmo, é maldade. Né? Então, eu acho que em grande parte é por isso, por causa desse padrão que se criou. E, gente, não quando a gente fala sobre redes sociais, a gente vê muita gente famosa, a gente vê... Não é assim, é todo um processo. Isso. Esse famoso que você vê hoje... Vamos dar o exemplo do Whindersson Nunes, né? Você vê ele hoje com 20, 30 milhões, não sei números exatos, hoje como que estão as redes sociais dele, mas você pega, o cara tem anos de trabalho e trabalha assim, falando para 10 pessoas, para 20 pessoas, sabe, falando sozinho, literalmente sozinho. Perdão, inclusive tem um vídeo dele que eu vi recentemente, ele pedindo ajuda para o pessoal para comprar uma câmera, porque ele não tinha dinheiro para comprar uma câmera. Exatamente. E o cara batalhou, eu admiro muito aquele rapaz, tá? Ele hoje, esse é o grande problema, é onde eu quero chegar com você, o Marquinhos. Para mim, o Belatti só fala do lado ruim. Gente, eu tenho que falar do lado ruim, porque o lado bom a gente conhece. A gente sabe. Tá? Mas eu sou um profissional de saúde e eu lido com isso diariamente, né? Eu só não vou citar um caso que aconteceu lá em Fundão, porque é muito chocante. Tá? De uma adolescente de 14 anos. Enfim, foi uma coisa muito chocante que aconteceu por causa da rede social. Tá? Esse eu não posso falar, porque esse até me emociona quando eu falo dele. Nós perdemos uma adolescente. Nós perdemos uma adolescente de 14 anos que tomou uma substância que não deveria tomar, incentivada, já vinha apresentando um quadro depressivo porque não conseguia evoluir e chegou às vias de fato e, infelizmente, nós não conseguimos salvar. Complicado. Entendeu? Então, assim, tem um lado ruim. Eu tenho que falar o lado ruim. Tem um lado bom, por exemplo, existem canais, né, Marco Antônio, que mostram os erros, como você mesmo falou. Não só erros, né, o Belatti, está se tornando muito comum no meio das redes sociais, canais que realmente trazem conteúdos educativos. Sim, lógico, lógico. E voltado para essa área de desenvolvimento infantil, né? Então, eu acho que, assim, é igual a gente estava falando, tudo é questão de uso. Isso. É você saber usar a ferramenta que você tem à disposição ali.
E grandes influenciadores também já perceberam, né, esse problema e vêm fazendo campanhas. Sim, eu acompanhei algumas. Para retardar esse tipo de acontecimento, mas é algo muito complicado, é algo que foge, né, da nossa ossada, né? Então... A Marquinhos falou que falta 50 minutos para acabar. O que acontece, gente? É muito importante a gente frisar isso e bater nessa tecla, tá? Que nós vamos passar um pouquinho, tá, Sidney? É muito importante a gente bater nessa tecla, já que a gente entrou nisso. E eu vou falar para vocês o que o Marco Antônio também falou. Gente, não existe fórmula mágica para você ficar rico de uma hora para outra na internet. Não existe. Toda vez que você vê uma propaganda na internet, agora tem um barbudão, já viu o barbudão? Clique aqui, de pessoas nascidas em 1950 até os anos 2000, aquilo ali é golpe. Não existe você ganhar dinheiro fácil na internet. Ganha dinheiro? Ganha. Muito dinheiro. Mas não caio nesse golpe do dinheiro fácil. Não existe. Isso é golpe. Não caio. Eu tenho uma amiga lá em Tocantins que ela perdeu assim uma quantia exorbitante por conta de não checar a veracidade daquilo. Ela foi investindo e quando viu, perdeu tudo. Marco Antônio, a gente está perdendo. Houve um aumento de 42% nos casos de depressão associada a bullying e redes sociais, abuso de redes sociais e pessoas sendo abusadas, e houve um aumento, infelizmente, um aumento entre os adolescentes de 8% nos casos de chegarem às vias de fato e tirarem a própria vida. Um último alerta que eu quero que você dê, porque a gente está no tempo também, tem que respeitar o tempo, tem muita laranja, tem muito suco dessa laranja, mas o tempo nosso é curto, mas a gente vai fazer um outro, eu prometo, nós vamos fazer um outro. Marco Antônio, rasga teu coração, rasga teu peito, fala o que você sabe, cara, você é o cara para isso. Eu sou só um pai. Você além de um ser humano muito bom, que você é um menino muito bom, do coração muito bom, e eu sei que você sente a dor dos outros, rasga teu coração e pede para esse pessoal para te ouvir. Belati, é igual a gente estava falando, né? Não existe hoje uma ferramenta efetiva para a gente acabar com esses problemas da internet. E o que a gente pode fazer é se prevenir, é procurar informação, é saber como que funciona, é saber como que aquela ferramenta que você está usando atinge diretamente a sua vida, né? Sobre os pais, aquele nosso alerta, Belati, é manter controle, é vigiar, é chegar de perto, é ver o que o filho está acessando, é ir no histórico de busca do Google, é ver os sites que ele está acessando, é nas redes sociais, abrir a conversa, é ver com quem que ele está conversando, até que ele tenha o discernimento para usar aquela ferramenta. Sim. E sempre procurar se atualizar, igual a gente comentou o caso do Instagram, que está criando um novo nicho ali para adolescentes, né? Não sei se vai abranger o público infantil, mas até onde eu vi são os adolescentes. E é isso, cara. Internet é prevenção, internet é você procurar informação. Eu poderia ficar aqui 2, 3, 4 horas muito bom, falando sobre o que a gente pode fazer, mas eu acho que de início é isso. É procurar, é ver dentro da plataforma que você usa os meios de segurança que ela te fornece para você ter uma navegação segura, para você ter uma navegação eficiente. E, cara, é isso. Deixar esse apelo para os pais, principalmente para os pais, para que fiquem mais atentos na vida dos seus filhos aí no mundo digital. Para que não possa acontecer igual a gente vem vendo aí, esses diversos casos, né, de crianças que, infelizmente, estão fazendo absurdos. Inclusive, a gente, para fechar aqui... Pode falar. Estava até na pauta e foi um ponto muito interessante que eu acho que a gente também não pode deixar de mencionar. Deixa eu botar o óculos aqui. É aquela questão que a gente estava vendo, que eu até te perguntei. Limites, responsabilidade e bem-estar, dicas e considerações finais, tópicos sugeridos, influências... Qual deles? Que a gente estava falando sobre a questão
do acesso precoce das crianças às plataformas. Gente, igual o Belatti citou, isso já é estudo, isso já tem estudo, isso é comprovado que afeta no desenvolvimento da criança. Afeta. O acesso precoce. Afeta. Porque o que acontece? A criança, a infância é uma fase de amadurecimento. Exatamente. O corpo está amadurecendo, a mente está amadurecendo. E quando você fornece uma quantidade muito grande de informação para um cérebro em desenvolvimento, vai dar ruim. Um dos problemas que a gente tem hoje, muito evidente, é a questão da hipersexualização de crianças. Rapaz, se fosse for um tema bom de Sidney, a gente vai passar um pouquinho. Entendeu? Pode falar. Então, só achei muito válido mencionar isso, porque a gente acabou fugindo um pouquinho da pauta e não tivemos tempo de entrar. Mas é sobre isso, cara. Gente, olha só. Bom, se é que apanhar, nós vamos apanhar e eu assumo. Gente, olha só, esse conteúdo aqui é totalmente, tudo que foi falado aqui é responsabilidade minha, tá? Não é do estúdio, nem dos patrocinadores. Você tocou num ponto muito legal da sensualização, né? A gente fala que isso é um fenômeno que eu citei porque um dos cursos que eu faço hoje, a gente aprende sobre essa área, a gente chama de hipersexualização infantil. Isso. Hoje, por incrível que pareça, eu vi uma matéria de uma psiquiatra falando a respeito disso. E vi também uma pregação do Frei Gilson falando a respeito disso. Frei Gilson todo mundo conhece, né? Gente, com todo respeito a você, pai e mãe, para pensar que quando a gente tem que respeitar todo mundo, né, Marco Antônio? Mas o nosso papel aqui é mostrar os perigos. Quando você coloca uma musiquinha na boquinha da garrafa, e aí a sua filha ou o seu filho vai rebolando até a boquinha da garrafa e você filma aquilo ali, bate palma, que legal, você está incentivando a sexualização, você está expondo. Não só isso, né, Belatti? A questão, igual a gente falou lá atrás, de quem tem acesso a esse tipo de conteúdo. Às vezes, eu quero dar um disclaimer aqui na sua fala, só para a gente pontuar. Muitas vezes, o pai ou a mãe, ele não tem essa noção. Sim, mas a gente tem que alertar. Nosso alerta é justamente, não é criticando, não é apontando o dedo, mas alertando para algo que vem se tornando comum. Sim. Né? E muitas vezes os pais veem ali o filho, acha bonitinho, aí posta na internet. Só que é aquilo que a gente falou, tem uma gama de pessoas muito mal intencionadas que vão ter acesso a esse material do seu filho. Isso, aí nesse ponto que eu ia chegar, tudo bem, mas é o que eu ia citar isso, é o que o Marco Antônio falou, coloca o seu perfil privado. É isso aí. Você quer compartilhar a infância, a gente sabe que é gostoso e antigamente era mais fácil porque antigamente você tinha foto impressa, agora né? O pessoal tinha agora mania. Hoje em dia não, hoje é tudo digital. E uma vez que você postou na internet ali, aquilo acabou, vai ficar pro resto da vida. Vai ficar pro resto da vida, entendeu? Então, assim, gente, eu sei que eu peguei pesado aqui, mas eu sou assim mesmo, gente. Infelizmente. Belatti, infelizmente o pessoal não tem noção de que não existe mais privacidade no mundo online. A verdade é essa. Você não tem privacidade. Não tem. A sua vida é vigiada 24 horas por dia. Então, é por isso que quando a gente propôs a fazer esse podcast, eu quis abordar alguns temas, né? Que por mais que fossem sensíveis, mas que são necessários. Mas tem que falar, mas é isso que tá, Porque agora com os cortes a gente pode fazer um trabalho de conscientização, das pessoas terem acesso a essa informação. Então eu achei muito válido e eu acho que é um ponto... Porque essa realidade das redes sociais, a verdade é que ela, hoje, pela cidade que a gente vive, ela não nos atinge diretamente. A gente não sabe, cara. A gente não tem noção. Não tem noção. A gente não tem a perspectiva que as grandes cidades, né, os grandes centros têm. Né? Porque hoje ali na nossa rede social, todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo conhece todo mundo. Então as pessoas pensam duas vezes antes de comentar alguma coisa ou fazer alguma maldade, né, no meio social. Mas a gente tem que estar preparado para quando a gente chegar nesse ponto de que esses problemas vão se tornar problemas cotidianos. Isso, é o que eu falo, gente. Quem vai, eu costumo falar muito isso com meu filho, falei até com você, quem vai riçar, gente. Graças a Deus aqui a gente vive seguro, né? Tem tudo de bom que uma cidade tem as coisas ruins que toda cidade tem. Mas aqui, nós estamos numa bolha. É isso aí. Tá?
Só que os nossos jovens, é por isso que eu sou muito incisivo em falar isso, eu acho que é papel nosso enquanto comunicador, enquanto pai. Uma hora, Marco Antônio, os nossos jovens eles vão ter que furar essa bolha para sair daqui de dentro. Sim. Aí vai sair daqui de dentro despreparado. O problema está justamente aí, Belatti. Quem tem que sair da bolha é o pessoal mais antigo. Exatamente. Porque o que acontece? Isso. A juventude de hoje, ela já está inserida nesse meio. Isso. Então você vê, criança de 3 anos mexe de idade, no celular melhor do que eu. Mexe ali no celular com coisa que fosse adulto. Isso. Então, a galera que a gente tem que conscientizar e alertar para que faça um acompanhamento melhor é a galera mais antiga. Exatamente. Que não conhece, como que funciona, ou muitas vezes... Não conhece mesmo. Conhece. E é por isso, gente, eu peço desculpa aqui, mas eu sou incisivo em falar isso, da responsabilidade, vou falar novamente, dos pais, dos tios, dos avós, dos adultos, nós, não permitirmos que as nossas crianças, os nossos jovens tenham acesso a essas coisas e passem por isso. Porque amanhã pode ser a sua filha, pode ser o seu filho. Né, Marco Antônio? Sim. A gente não está livre. Está todo mundo suscetível. Todos nós, eu estou suscetível, Marco Antônio está, Sidney, todos nós estamos suscetíveis a, de uma hora para outra, pintar até Deep Nude, de qualquer um aqui. Porque, infelizmente, o mundo está maldoso. Agora, a internet ela veio para ser uma ferramenta do bem e ela causa mais bem do que mal. Mas, sim, infelizmente, o mal que ela causa tem muito maior abrangência do que o bem que ela causa. Acaba causando um dano, às vezes, irrecuperável nas pessoas. Então, me desculpem a minha franqueza, né, Marco Antônio? Até te cortei aqui com relação à bolha. Marco Antônio está certo que quando eu falei os nossos jovens eles vão sair da bolha, então nosso papel enquanto pais, enquanto educadores, enquanto comunicadores tá batendo nessa tecla dos pais, dos avós, os tios, de ensinarem, orientarem, bloquearem, não deixar, que é para quando o jovem sair, ele sair preparado até para poder educar os filhos dele depois. Sim. Porque à medida que vai passando, a tecnologia vai ficar mais avançada, correto? Exatamente. Então agora vamos para... Eu quero agradecer aos meus patrocinadores. Eu queria muito estender isso, mas realmente hoje eu tenho um compromisso agora, eu tenho que ir na atividade. Marco Antônio também tem, mas a gente vai marcar outro para fazer. Vamos sim. Ainda tem muito suco aqui, não falamos nem metade da pauta, até fugimos um pouco. Quero agradecer mais uma vez aqui aos patrocinadores, né? A Atende Clean, a Atende Card. Você que não tem seu cartão ainda, gente, é o titular, mais 5 dependentes, desconto de até 50%, consultas e exames. Faz tudo aqui em Varriçai, tem todos os médicos aqui em Varriçai. Ressonância magnética, raio-x, baratinho, preço baratinho para você colocar você e sua família. Nós temos aqui também que agradecer muito a Contabilidade Santa Filomena. Gente, você trabalhador rural, você que ainda não declarou seu imposto de renda, negócio lá de rural, que o Rafa falou comigo que agora não trouxe celular, que tem que declarar, né? O pessoal da zona rural tem uma coisa que tem que declarar. Qualquer problema de contabilidade, qualquer problema fiscal, Contabilidade Santa Filomena, procura o Ralf. Ralf é o cara que tem... Esse aí eu boto a mão no fogo. Ralf tem anos. E além disso, é uma pessoa boa de se mexer. Sim. Bom de mexer. O Ralf é um cara... abraço, Ralfinho. Aquele abraço. Ralf, um abraço. O Ralf é um cara bom de mexer. Gente, quem não conhece o Ralf critica, mas o Ralf é gente boa, cara. Gente boa. Ruim é a onça, né? Que não comeu ele quando ele nasceu, né? Deixou miar. Mas ele... E a Fig Farma, a farmácia de manipulação, que é do filho do Ralf, doutor Ramon, Romeu. Doutor Romeu. Essa semana a gente vai estar fazendo lá uma filmagem mostrando para vocês. Agradecer também ao nosso Kaique Bendia, que foi a primeira gráfica. Gente, qualquer serviço gráfico, adesivo, estampa de copinho, plotagem, ainda tem os sistemas. Que tipo de sistema que ele usa? Então, é mais para, se eu não me engano, né, posso estar falando besteira aqui, Kaique, você até desculpa, mas eu acho que é mais para automação de vendas, né, sistema de vendas, para mercado, comércio em geral. Acho que a área dele de sistemas é mais nessa pegada aí. Agradecer também ao Fabinho Cereais, preço baixo todo dia. Café Patusco também é nosso parceiro. Beto, um abraço para você também.
Um abraço para a Josi, um abraço para a Andriele, não posso deixar de falar das meninas. O Posto Central, que eu agora arrumei uma logo legal, eles arrumaram uma logo bacana, a gente já vai jogar no próximo banner. Pikachu, Água e Gás. Pessoal lá da Cofar, que está me ajudando muito também, um abraço. Fernando Celulares também, que é outro parceiro que a gente ganhou, e a gente vai aumentando essa gama de produtos. E quero mais uma vez agradecer a todos que estão assistindo e que vão assistir depois. Perdoe se eu fui muito incisivo, mas é assim que eu sou mesmo, eu tenho que falar a verdade nua e crua. E eu agradeço muito o Marco Antônio por se dispor a dar a cara a tapa também, explicar a gente. Então vai para suas companheiro, vai para suas considerações. Na verdade, antes de fechar, eu quero fazer um merchan aqui também. Vai lá, manda ver. Para você aí de casa que está assistindo a gente, você que assim como o Belatti, que é um cliente aqui da 42 Stream, quer ter o seu podcast, quer utilizar esse espaço, essa estrutura, vem para cá, vem fazer seu podcast com a gente está aqui te esperando, a gente tem uma estrutura super bacana para atender vocês, isso. Além de todo o suporte para você iniciar esse sonho da carreira digital. Gente, muito isso. Outro merchan que eu vou fazer agora é para os comerciantes. Você que é comerciante quer dar um destaque para a sua marca, a gente vai estar trabalhando com um anúncio no painel de LED durante a festa de abril. O do Nino, né? Pode falar, então, é o do Nino, né? Isso. O pessoal que tiver interesse pode entrar em contato comigo ou pode entrar em contato direto com o Nino, que a gente está fazendo uns pacotinhos bacanas, bem acessíveis aí para o pessoal. Pode cortar para mim aqui, Gini? Pode cortar para mim aqui, muito legal isso mesmo, ó, gente. O Nino faz um trabalho muito bacana mesmo. Ele agora acho que mexe com iluminação, mas não, né? Não, então, a gente está voltando agora para o painel de LED, né? A gente fechou uma parceria da empresa dele com a 42 Stream para a gente divulgar, né, o comércio local nesses eventos, né? E a gente devagarinho, a gente está montando uma equipe aqui, já todo mundo junto, para a gente ter essa estrutura até para atender mesmo quem está aqui dentro da 42 Stream. E não só aqui dentro da 42 Stream, mas você que ainda não está aqui dentro da 42 Stream, gente, vem pelo menos para conhecer. Se você quer criar o teu podcast, teve ontem podcast muito legal da Kiki Líder e da Soraya, muito informativo. E outra, pessoal, aqui não é só podcast, aqui a gente também faz criação de conteúdo para rede social, Aqui a gente tem uma gama de serviços para oferecer, de gravação de curso para o Hotmart, para venda de curso, isso tudo a gente tem disponível aqui. Então eu faço um convite para você, para vir cá no estúdio, conhecer, trocar uma ideia e saber um pouquinho mais desse produto. Gente, esse sonho não, né? Essa loucura que nós somos doidos, né? Como é que o cara tira a ideia? Vou fazer um podcast, tem que ser doido, né? Só foi graças à parceria que pela amizade que a gente tem de muitos anos, né? Inclusive, falar para o pessoal de casa que a gente vai ter a produção de um outro podcast aqui também, que é o Café com Faca. Do nosso amigo Felipe Vargas. Felipe, um abração. Vai estar participando aqui também. E vai ter mais, eu esqueci agora o nome, mas vai ter mais uma pessoa que vai procurar você para fazer negócio, acho que de bolo artesanal. O Felipe a gente já quer estar com o programa dele, já estrear o programa dele agora, no dia 1º. Dia 1º. Tinha que ser 1º de abril também, né? Para dia da mentira, pô. Só tem um no ano. Pô, sacanagem, né? Mas aí a gente já quer, no dia 1º, estar no ar também com esse podcast dele. Ele tá com... Então. Verdade, e como de praxe todo ano, isso já não se viu, a gente já virou freguês da Expo Café, né? Vamos ver só uma vaguinha para mim lá também. A 42 Stream tá mais um ano fazendo a cobertura do evento, então esse ano a gente vai fazer um trabalho integrado aí com as redes da 42 Stream também, pra gente estar divulgando todo o nosso serviço lá e vai ser muito bacana. Convido você também. De repente dá para encaixar o Conversa com o Belatti lá também. Vamos lá, a gente já faz, né? Durante a feira a gente tem o podcast da Expo Café, né? Que é o podcast da feira. E vamos lá, E vamos cair para dentro lá. Gente, olha só, isso aqui, tá? Foi o primeiro podcast da história de Varriçai, foi aquele que nós fizemos, tá? Mas nós estamos fazendo história. Quando eu digo nós, as meninas, o pessoal do F Café, fazendo história em Varriçai. E muitas pessoas, pô, Belatti, legal, gente, mas se não fosse o apoio que eu tive dos meus patrocinadores, do pessoal aqui do estúdio, isso não tinha saído do papel. Então é muito importante isso e vamos valorizar
o nosso comércio local. É muito importante que isso seja falado. Valorizar o nosso comércio. Tá bom? Vai passar aí na tela, os patrocinadores. Olha lá, ó. Atende Card, Atende Clean. Atende Card é comigo, ó. 6 pessoas, baratinho, consulta baratinha. Santa Filomena, soluções contábeis, fiscais e tributários, nosso amigo Ralph. Fig Farma, farmácia de manipulação, dá uma segurada. Farmácia de manipulação. CB Sistema Group, que é do nosso amigo Bendia, Café Patusco, Pikachu, Água e Gás. 42 streams. Marquinhos tá bonito ali, né? E eu, Renato Belatti, que embarquei nessa jornada aí, estou muito feliz, eu quero agradecer o carinho de todos, pessoal do Zona Rural, pessoal lá do Boa Sorte dos Capaços, um abraço, pessoal do Juá, pessoal do Jacutinga, Recanto Ecológico, tá todo mundo ligado aqui e fiquem com Deus. Tem muito suco para tirar dessa laranja, mas vai ficar para o próximo podcast. Tá certo, gente? É isso aí. Valeu, um abraço. Abração.